Quando a consultoria da noite terminou, Laurel pôs os pés para cima e esticou os braços. Acho que temos uma forte concorrente ao título de noiva desmiolada. Ela não só quer que a sua dama de honra entre levando seus 2 gatos siameses em vez de um buquê, como também quer os bichinhos incluídos na lista de convidados. O que significa que temos que providenciar e ela tem que pagar uma porção de salmão para cada um deles, observou Mac, revirando os olhos. Além de flores nas coleiras, acrescentou Emma rindo, e uma babá de gatos para a recepção. Onde vamos conseguir uma? Perguntou, dirigindo-se a Parker. Vou conversar com o veterinário. Pelo menos ela não insistiu para eles ficarem na mesa principal durante o jantar. Mas quase. Bom, isso é problema para outro dia, atalhou Laurel. Tudo o que quero agora é uma bela taça de vinho, antes de ir ver o que posso conseguir lá na cozinha da senhora G, já que Del por causa de uma reunião. Mudança de planos, declarou Parker. Temos algo a fazer lá em cima. Não vai ser uma reunião. O meu cérebro está cansado. Não vai ser esse tipo de reunião, disse Parker, pondo-se de pé. E acho que o seu cérebro vai até acordar. Não vejo como. Então, de repente, deu para ver que Laurel acabara de compreender o que estava acontecendo. Encontrou um vestido para mim? Vamos lá ver. Sorrindo para as amigas, Laurel se levantou de um salto. É a minha vez. Tem champanhe? O que você acha? Indagou Parker, puxando a amiga para a escada. As mesmas regras de sempre, acrescentou, quando começavam a subir. Se não for o vestido, não tem problema. Ninguém vai ficar triste por isso. Ainda nem decidi o estilo que quero. Fico rodando, sem sair do lugar, mas tenho certeza de que não quero véu. Acho tão medieval. Desculpe, acrescentou, dirigindo-se a Emma. Talvez use apenas uma tiara ou umas flores. Por isso, acho que o vestido não deve ser muito tradicional. Também não quero nada ultra contemporâneo. Então... Lá vamos nós, disse Mac, passando o braço pela cintura de Laurel e abraçando-a. É a febre das noivas, querida. Já tive esses sintomas. Nem imaginava que faria isso, mas eu me rendo. Foi por isso que Del disse que chegaria mais tarde. Liguei para ele assim que encontrei o vestido, assumiu Parker, e se deteve diante da porta fechada da suíte da noiva. Ele foi a algum lugar fazer hora com Jack Carter. Pronta? Laurel pôs o cabelo atrás da orelha e teve um leve estremecimento e riu. Prontíssima. Como havia acontecido com Mac e depois com Emma, o vestido estava pendurado num local bem visível. Perto dele tinha sido colocada uma garrafa de champanhe dentro de um balde de prata, com uma bela bandeja de frutas e queijo ao lado. A senhora Grande estava a postos, com a almofada de alfinetes e a câmera. É lindo, Parker, falou Laurel, com os olhos presos no vestido, e se aproximou dele. Estava meio em dúvida com relação a tomara que caia, mas adorei essa curva suave no decote. O drapeado e o bordado do corpete dão textura e um brilho. Esticou o braço e passou a mão. A mão não, só a ponta dos dedos pela saia. Estava meio em dúvida quanto ao brilho. Gosto do jeito como o tecido se junta todo na cintura e encontra suavemente o bordado prateado do meio e cai a partir daí, observou Mac, inclinando a cabeça e assentindo enquanto dava a volta no vestido. Vai ficar ótimo nas fotos. O jeito como ele cai solto, no meio da saia, acrescentou Emma, com o trabalho em contas prateadas pelas bordas. Dá um toque interessante, mas não rebuscado demais. E essas linhas e texturas se reproduzem nas costas. É lindíssimo, Parker. Bom trabalho. Só vamos saber quando a garota estiver dentro dele, atalhou a senhora Grande, fazendo um gesto com uma das mãos. Ajudem a noiva com isso. Vou abrir o champanhe. Não vale espiar, disse Mac, virando Laurel de costas para o espelho. Por sorte, é o seu tamanho, então não deve precisar de muitos ajustes. Trouxe uma nágua também. Mesmo que não goste do vestido, ela vai servir para qualquer coisa que você escolha.
Mac pegou sua câmera assim que momentos em que Parker e Emma ajeitavam o tecido da saia, fechavam os botões das costas, batendo sua taça na da Sra. Grande, perguntou: "E aí, o que achou?" Boca fechada até a noiva dizer o que pensa. Mas os olhos da senhora estavam cheios d'água. Ok, agora pode se virar para ver, anunciou Parker. Laurel obedeceu. Seu rosto permaneceu impassível enquanto ela se olhava com atenção. Bom. Com um ar tristonho, virou-se para um lado, depois para o outro, e balançou de leve a cabeça de um jeito que fez o coração de Parker apertar. Talvez não seja o que você tinha em mente, começou Parker. O que você imaginava usando. Vai ser o seu dia. Tem que ser o vestido perfeito. Verdade. Não sei direito. Laurel girou o corpo para se ver melhor a parte de trás. Só não sei como você consegue isso. Só pode ser telepatia. Ela abriu um sorriso e jogou os braços em volta de Parker. Devia ter visto a cara que você fez. Tão controlada. Amo você, Parker. Amo todas vocês, meninas. Ah, ele é maravilhoso. É perfeitamente perfeito. Tenho que me olhar mais. Quando começou a girar diante do espelho, com os olhos brilhando, Parker se limitou a exclamar: Uau! Você acertou 3 em 3, Parker, disse Emma brindando. E, embora eu estivesse disposta a tentar convencê-la com a história do véu, Laurel, admito que você tem toda a razão. Resolvi trazer isso também, disse Parker, indo abrir uma caixa que continha três travessas com pedras. Tive essa ideia. Se puder parar de se admirar por uns minutinhos, queria que experimentasse uma coisa. Não posso continuar me admirando enquanto experimento? Olhem só para mim, exclamou Laurel, segurando a saia. Deu mais um giro. Sou uma noiva. Então fique quieta. Achei que você poderia afastar o cabelo da testa e prendê-lo com essas gracinhas. Depois o cabeleireiro vê o que pode fazer atrás. E podíamos também pôr flores. Deve dar para fazer uma trança embutida, sugeriu Emma, deixando o resto do cabelo solto. Trançaríamos o cabelo com uma fita bem fina e bordada e prenderíamos tudo com um pequeno prendedor de flores. Ervilhas de cheiro. Você disse que queria principalmente ervilhas de cheiro e peônias. Adoro ervilhas de cheiro, confirmou Laurel e ergueu as mãos para tocar as pedrinhas que brilhavam em seu cabelo. Adorei as travessas, Parker. Era o que eu estava tentando visualizar. Ah, o vestido. Esse vestido. Ele tem um arzinho anos 30. É clássico, sem ser tradicional. É o meu vestido de noiva. Agora, todas juntas, disse a Sra. Grande, antes que fiquem embriagadas de alegria e champanhe. Ah, as minhas meninas, murmurou ela, enquanto as 4 faziam pose para a foto. Mac passou os olhos pelo closet de Parker, imenso e absurdamente organizado. Talvez eu conseguisse manter o meu arrumado se ele fosse desse tamanho. Parker pegou uma blusa vermelha, provou-a e continuou procurando. Não conseguiria, não. Ai, que frieza! É verdade, mas não precisa dizer assim. Se o seu closet fosse arrumado, você não poderia comprar uma blusa branca só porque ela é de graça. Afinal, saberia que tem mais 10 blusas brancas. Também é verdade. Mas preciso dizer algo sobre saber o local exato do seu cinto de couro vermelho quando não se precisa dele com urgência. Falou Mac e abriu uma gaveta, um dos diversos compartimentos que continham a coleção de cintos de Parker, todos enrolados e separados por tonalidade. Já que sabe onde está tudo e tem no computador uma lista detalhada do conteúdo desse closet e a localização de cada item, por que está levando tanto tempo para escolher uma roupa? Porque não sei aonde vamos, nem como chegaremos lá. Dava para perceber a frustração na voz de Parker, que pegou e devolveu mais uma blusa. E porque é importante que não pareça que estou dando importância a isso. Mac assentiu. Compreendia perfeitamente. Uma suéter de cachemira de cor forte, decote verde ou canoa, com uma camiseta branca e calça preta ou cinza, botinhas de cano. A cor das botas vai depender da suéter que escolher.
Vai esfriar hoje à noite, portanto, use também aquele casaco de couro fantástico. Aquele que bate no meio da coxa e vai balançando quando você anda. Certíssimo, disse Parker, virando-se para a amiga. Imagem é comigo mesma. Ponha uns brincos incríveis e deixe o cabelo solto. Solto? Fica mais sexy, menos estudado. Olhos esfumaçados e um batom bem discreto. Acho que não preciso acrescentar que, por via das dúvidas, você tem que usar uma lingerie incrível. Não que alguma das suas não seja incrível. Sempre me bate com uma inveja. Parker considerou a ideia da amiga. Ainda não decidi se Malcolm vai ver minha lingerie. Já sim. Não decidi se ele vai ver hoje. O que torna tudo ainda mais sexy. Na verdade, só me deixa mais nervosa e não gosto de ficar nervosa. Parker abriu outra gaveta, balançou a cabeça e abriu mais uma. Esta aqui, ameixa escura, decote em V e gola de padre. Fica bem interessante. Perfeito. Se tiver uma blusa em um tom mais claro de ameixa, e sei que tem, pode usá-la em vez de uma branca. A calça toda cinza, reta, depois... Max se dirigiu para o lado dos sapatos. Uma parede inteira, todos separados por tipo e subdivididos em cores. Depois vem essas botinhas lindas de camurça, com esse saltinho fantástico. As cores e os tecidos são suaves e ricos, mas a combinação dá a impressão de uma Parker descontraída, porém elegante. Ótimo. Ah, e põe essas argolas bem grandes de prata martelada. Quase nunca a vejo com elas, e vai ser o complemento ideal para essa roupa. Mas elas são tão grandes. Confie em mim, retrucou Mac, erguendo um dedo. Por que nos damos todo esse trabalho? Indagou Parker. Os homens não reparam mesmo. Porque o que vestimos afeta o jeito como nos sentimos, como agimos e como andamos. E nisso eles reparam, principalmente no andar. Ande, vá se vestir. Não se esqueça dos olhos esfumados. Sabe que fica ótimo quando está se sentindo ótima. Vai se divertir muito mais. Eu me divertiria mais se soubesse o que me espera. Parker, começou Mac, passando a mão pelo rabo de cavalo da amiga e os olhos de ambas se encontrando no espelho. No caso da maioria dos caras com quem você saiu, sabia exatamente o que a esperava desde o primeiro instante. Eles não a deixavam nervosa. Desde o tempo da faculdade, nunca vi você ir além de um discreto interesse, ou talvez um gostar bem seguro. Justin Blake, disse Parker, esboçando um sorriso. Achei mesmo que estava apaixonada por ele, e aí... O mundo desabou, emendou Mac, pensando na morte dos Browns. E ele não apareceu para dar uma força, nem lhe passou pela cabeça fazer algo nesse sentido. E acabou. E nunca mais recomeçou. Acho que mal é o Justin Blake. E tudo vem correndo tão bem. Mac se virou. Pôs as mãos no ombro da amiga. Amo você, Parks. Corra esse risco. Também amo você, disse Parker, soltando o ar pela boca, e vou usar as argolas de prata. Não vai se arrepender. Tenho que ir. Divirta-se hoje à noite. Que não, pensou Parker, enfiando os braços no casaco de couro que Mac acertara ao recomendar. Sabia se divertir. A vida não era só trabalho o tempo todo, como a maioria dos seus clientes, se não todos podiam atestar. É claro que se divertir com clientes era parte do negócio, mas isso não eliminava o fator diversão. Sabia que estava pensando demais naquilo, o que significava que tinha começado a pensar demais, que estava pensando demais, e isso a deixou com vontade de se dar uns tapas. Nada podia avaliá-la mais que a campainha da porta da frente. Pelo menos agora poderia começar o que quer que fossem fazer naquela noite. Descontraída, disse consigo mesma, enquanto se dirigia à porta, com calma, sem estresse e sem pressão. Quando a abriu, lá estava ele, com uma jaqueta de couro por cima de uma camisa azul, cor de jeans desbotado, para fora da calça escura, e os polegares enfiados nos bolsos laterais. Descontraído, pensou ela de novo. Sem dúvida, ele sabia como ficar assim. Você está linda. Obrigada, disse Parker, esboçando um primeiro passo para sair da casa.
Linda mesmo. Ele não se moveu para sair da frente, mas sim para ir em sua direção. Com um movimento suave, pensou ela mais tarde, pôs as mãos no seu cabelo e a boca na sua. Nenhuma brecha. Parker conseguiu balbuciar. Você não disse aonde íamos ou como. Nesse instante avistou o carro, uma coisa poderosa, baixa e de um preto reluzente. É um senhor carro. Pelo visto, vai ser uma noite fria. Achei que você não ia gostar de sair de moto. Parker se adiantou e ficou admirando as linhas do veículo. Del tinha razão, era incrível. Parece novo, mas não é. É mais velho que eu. Abriu a porta para ela. Parker entrou no carro. Tinha um cheiro de couro e de homem, uma combinação que a deixava mais consciente do fato de ser mulher. Quando ele se sentou ao seu lado e virou a chave na ignição, o motor a fez pensar num punho cerrado pronto para atacar. Então me fale sobre esse carro. É um Corvette 66. Sim. Ele se virou para ela e acelerou. E anda muito. Dá para perceber. 4 marchas, caixa curta, 427 cilindradas, com um cilindro aumentando e carburadores de corpo duplo. E presumo que a caixa curta signifique que não há muita distância entre as marchas. Exatamente. É para motores de alta potência, tipo de carro esportivos. Portanto, a troca de marchas é feita em intervalos menores. E isso deixa o motorista no comando. Não havia razão para ter um carro como esse se você não fosse esse tipo de motorista, não? Nisso concordamos plenamente. Há quanto tempo tem ele? Ao todo? Uns 4 anos, mas só acabei de restaurá-lo alguns meses atrás. Restaurar um carro deve dar um trabalhão. Malcolm deu uma olhada para ela enquanto a sua mão acionava o câmbio. Eu bem poderia observar que é uma ironia você dizer que qualquer coisa seja um trabalhão. Além do mais, isso impulsiona a oficina. As pessoas reparam num carro como esse, então começam a fazer perguntas e assim por diante. Aí, quem sabe, algum herdeiro rico que tem um Cadillac Coupé DeVille do avô na garagem resolva mandar restaurá-lo. Ou algum sujeito cheio da grana queira reviver os anos da juventude e me contrate para encontrar e restaurar um Porsche 911, ano 72. O carro em que perdeu a virgindade. Feito, aliás, exigiria muita perícia. Se você diz, eu acredito. Ele sorriu. Onde deu a sua? Cabo São Lucas, no México. Desta vez ele riu. Ora, ora, pessoas poderiam dizer isso. Muitos moradores da cidade, imagino. Mas, voltando ao carro, achei a ideia brilhante. Usá-lo para turbinar os negócios. Aliás, turbinar era uma palavra que combinava muito bem com aquele carro. E como a moto, transpirava potência através dos roncos sutis de zumbidos suaves. Nada prático para o dia a dia, é claro. Nem um pouco. O seu sedã era prático, mas... Adoraria dirigi-lo. Não. Parker inclinou a cabeça, desafiada por aquela negativa tão absoluta. Pois saiba que tem um excelente currículo como motorista. Não duvido, mas continuo dizendo não. Qual foi o seu primeiro carro? Um pequeno BMW conversível. O 328i? Se você está dizendo, deve ser. Era prateado, eu o adorava. E o seu? Um Camaro Z28 1982, com 5 marchas, motor V8, injeção direta. Corria bastante, pelo menos quando terminei. Já tinha mais de 100 mil quilômetros rodados quando comprei um sujeito lá em Stanford. Malcolm estacionou em frente a um restaurante bem conhecido. Achei que devíamos comer alguma coisa. Claro. E pegou a sua mão para atravessarem a rua, o que foi ridiculamente emocionante. Ou pelo menos foi assim que ela viu. Quantos anos tinha quando comprou o carro? 15. Então não tinha idade nem para dirigir. Foi uma das coisas que minha mãe disse quando descobriu que tinha torrado uma grana e devia guardar para a faculdade comprando um carro de segunda mão, que mais parecia destinado ao ferro velho. Ela teria me dado uma surra e me obrigado a vendê-lo na hora, se Nap não tivesse entrado na conversa. Nap?
Assim que entraram, ele ergueu 2 dedos. Em resposta, recebeu da recepcionista um aceno de cabeça e um gesto indicando: esperem um minuto. Era o dono da oficina naquela época. A oficina que agora é minha. Eu trabalhava para ele nos finais de semana, no verão, e sempre que conseguia matar aula. Ele convenceu minha mãe que restaurar o carro seria me metesse em confusões, o que evitou mesmo, eu acho. Algumas. Quando saiu andando com Mal, guiados pela proprietária, Parker ficou pensando nos verões de sua adolescência. Ia trabalhar na Fundação Brown para aprender, junto com Del, e assumir responsabilidades e respeitar o legado da família. Mas o grosso mesmo das férias ela passava nos Hamptons, na piscina da família, com amigos, e para completar, 1 ou 2 semanas na Europa. Malcolm pediu uma cerveja, ela uma taça de vinho tinto. Garanto que a sua mãe não aprovava que você matasse a aula. Não quando ela descobria, o que acontecia na maioria das vezes. Encontrei com ela ontem, tomemos um café juntas. Naquele instante, pressentiu algo que quase nunca via. Malcolm Cavanagh atônito. Vocês... Ela não me... Nada. Ah, foi só uma coincidência, falou Parker, com um ar descontraído e abriu o cardápio. Parece que você vai ter que me convidar para jantar. Você está jantando? O jantar de domingo, prosseguiu ela sorrindo. Quem é que está com medo agora? Medo é uma palavra muito forte. Considere-se convidada e vamos ver no que dá. Já comeu aqui antes? Eles têm umas batatas assadas do tamanho de bolas de futebol americano. Acho que vou querer uma, falou, pondo o cardápio de lado. Sabia que a sua mãe trabalhou para mim algumas vezes, ajudando em festas? Sabia sim, garantiu Mal, e seus olhos se estreitaram. Acha que isso é um problema para mim? Não, não acho. Acho que poderia ser para algumas pessoas, mas você não é assim. Não foi isso que eu quis dizer. Só que fiquei surpresa. Com o quê? Com a ideia de haver uma ligação no passado, quando ainda éramos crianças. O garçom trouxe as bebidas e anotou seus pedidos. Certa vez troquei um pneu para sua mãe. Parker sentiu um ligeiro aperto no coração. Foi? Na última primavera que passei aqui. Acho que ela estava voltando para casa depois de alguma atividade no clube ou sei lá. Pensando no passado, trazendo o episódio de volta à mente, ele tomou um gole de sua cerveja. Ela estava usando um daqueles vestidos esvoaçantes que fazem os homens desejarem que o inverno nunca mais volte. Tinha os botões de rosa. Era todo coberto de botões de rosa. Eu me lembro desse vestido, sussurrou Parker. Posso vê-la com ele. Estava dirigindo com a capota baixada. Seu cabelo estava todo despenteado e ela usava um daqueles óculos escuros enormes. Na hora eu pensei, meu Deus, parece uma estrela de cinema. Bem, não era um pneu estourado, só um pequeno vazamento que ela ainda não tinha percebido. Quando percebeu, estacionou o carro e ligou para o socorro. Nunca vi ninguém como ela, ninguém que fosse tão bonita. Até que conheci você. Ela ficou falando comigo o tempo todo. Em que escola eu estudava, o que eu gostava de fazer. Quando soube que eu era filho de Kay Cavanagh, perguntou por minha mãe. Quis saber o que ela estava fazendo. Depois me deu $10, além da conta pelo serviço e um tapinha no rosto. Enquanto ela se afastava de carro, lembro que fiquei pensando: isso é que é beleza, beleza de verdade. Quando voltou a erguer os olhos, percebeu algo na expressão de Parker. Não pretendia deixar você triste. E não deixou, replicou a moça, embora seus olhos estivessem ardendo. Você me deu um pedacinho dela que eu ainda não tinha. Às vezes sinto tanta saudade, uma saudade tão doída, que é reconfortante ter esses pedacinhos, esses pequenos retratos. Agora posso vê-la com aquele vestido cheio de botões de rosa, conversando com o menino que trocava o seu pneu. Um menino que andava contando os dias para ir para a Califórnia e o deixou encantado. Parker estendeu o braço e pôs a mão sobre a dele. Me fale da Califórnia. Conte o que fez quando chegou lá. Levei 6 meses para chegar lá. Conte como foi.
Ficou sabendo que ele morou no carro boa parte do tempo, fazendo uns bicos para comprar gasolina, comida e pagar um hotel barato de vez em quando. Malcolm fazia aquilo tudo parecer divertido, uma aventura, e enquanto comiam, ela pensou que devia mesmo ter sido ambas as coisas. Mas também imaginou como deveria ter sido difícil, assustador, para um garoto daquela idade, longe de casa, sobreviver sozinho com qualquer trocado que pudesse ganhar durante a viagem. Trabalhara como frentista em Pittsburgh, fizera uns concertos na Virgínia Ocidental, viajara para Illinois, onde trabalhara como mecânico nos arredores de Peoria. E lá fora ele, trabalhando aqui e ali, por todos os cantos do país, vendo lugares que ela nunca tinha visto e que provavelmente jamais veria. Em algum momento pensou em voltar, pegar um retorno e voltar para casa. Não, eu tinha que chegar ao meu destino, tinha que fazer o que tinha planejado. Aos 18 anos, dá para viver só de teimosia e orgulho por um bom tempo. E eu gostava de estar sozinho, sem ninguém de olho em mim, e me esperando para dizer que sabia que eu não ia conseguir, que eu não prestava para nada mesmo. Sua mãe nunca. Não, ela não. Ah, era o tio, pensou Parker e não disse mais nada. É uma longa história, e bem feita, e bem feia. É melhor a gente ir dar uma caminhada em vez de falar sobre ela. Na rua principal, movimentada, os dois encontraram pessoas que ela conhecia ou que ele conhecia. De ambos os lados, o que se via era surpresa e curiosidade, coisa que tanto um quanto o outro acharam bem engraçadas. Essa gente está se perguntando o que você está fazendo aqui comigo, comentou ele. Ou o que eu estou fazendo aqui com você. As pessoas deviam era cuidar da própria vida em vez de ficar fazendo especulações sobre a vida alheia. Em Greenwich, todo mundo faz especulações sobre os Browns. Só vão tomar certo cuidado por ser você. Eu? Espantada, Parker franziu o senho. Por quê? No seu trabalho, você acaba sabendo de meus segredos. No meu também. Como assim? Tem gente que quer que o seu carro receba um cuidado minucioso, por exemplo, mas nem sempre se lembra de tirar dali o que não quer que outras pessoas vejam. Como o quê? Isso já seria fofoca. Se eu não ficar sabendo quem deixou o quê, retrucou ela, dando-lhe uma cotovelada. Temos uma competição lá na oficina. Quem encontrar a maior quantidade de roupas íntimas femininas no mês ganha uma embalagem com 6 latas de cerveja. Ah! Você perguntou. Parker refletiu por um instante. Acho que tenho algo melhor, comentou. Bem melhor. Vamos ver. Uma vez encontrei um sutiã meia taça, chantel de renda preta, tamanho M, pendurado no ramo de um salgueiro lá perto do lago, e a calcinha do conjunto estava boiando na água. O que é chantel? Uma marca de lingerie. Você entende de carros, eu de moda. Deve existir algo nos carros e nos casamentos que faz as mulheres quererem tirar a roupa de baixo, disse Malcolm, abrindo a porta de seu Corvette para ela. Sorrindo, acrescentou. Portanto, não faça cerimônia. Muito galante de sua parte. Ali no carro, Parker achou que a noite havia sido um sucesso. Tinha se divertido, tinha curtido a companhia dele, aprendido um pouco mais, embora precisasse cutucar, provocar, praticamente espremer Malcolm para fazê-lo falar. Ainda por cima, só tivera que pedir licença 2 vezes para atender a telefonemas de clientes. Tem um evento grande nesse fim de semana. 2 grandes, 2 médicos, 2 médios e um chá de panela misto na quinta-noite, logo depois do ensaio, além de 2 eventos externos. Agenda cheia. Por que um homem iria a um chá de panela? Parker estava prestes a lhe dar a resposta diplomática profissional, mas começou a rir. Porque a noiva obrigou. Instalamos um bar, charutaria no terraço. Isso ajuda os homens a aguentar a festa toda. Nem morfina funcionaria para mim, mas quando falei em casamento estava me referindo ao da irmã do Carter. Ah, claro, estamos todos na maior expectativa. Tem sido divertidíssimo trabalhar com Cherry. Não temos muitas noivas assim. Você está na mesa 12, vai se divertir. É o que eu pretendo.
Quando o carro entrou na alameda da casa, Parker estava tão chateada por aquela noite terminar quando estivera preocupada antes de ela começar. Lá se foi o verão, disse, ao sair do carro e sentir o friozinho da noite. Adoro o outono. As cores, o cheiro, a mudança de luz, mas sempre lamento me despedir do verde e das flores do verão. Acho que você vai lamentar ter que se despedir de sua moto até o ano que vem. Ainda dá para sair com ela algumas vezes. Tire um dia de folga e saímos juntos. Tentador. E era mesmo. Mas estamos com as próximas semanas lotadas. Posso esperar. Preferia não. Ele chegou mais perto. E, mesmo não tocando nela, Parker sentiu uma pontada de excitação. Por que não me convida para entrar? Ela pretendia dizer não. Era o que vinha planejando fazer desde que se arrumara para sair. Cedo demais, arriscado demais. Abriu a porta e estendeu a mão. Entre, Malcolm. Ele segurou a sua mão e empurrou a porta às suas costas. Seus olhos se fixaram nos de Parker, persuasivos, o único contato além das mãos unidas. Peça para eu subir. Me chame para sua cama. Ela sentiu o coração pulsando rápido em seu pescoço. Seja sensata, pensou. Tome cuidado. Em vez disso, ela tomou a iniciativa de se aproximar e de colar os lábios aos dele. Suba, Malcolm. Quero você na minha cama. Capítulo 12. Para Malcolm, o caminho até o segundo andar foi bem longo, o bastante para ele sentir que Parker estava nervosa. Ela sabia disfarçar, mas ele tinha aprendido a interpretá-la, ainda mais agora, que estava atento a cada movimento dela, a cada respiração. Subiram a graciosa escadaria que levava à sua ala, agora tão silenciosa que ele podia jurar que dava para ouvir o próprio coração, e o dela também. Parker entrou no quarto, um quarto grande de cores suaves, cheio de obras de artes, fotos e o leve glamour de móveis que supôs haviam servido a várias gerações. Ela trancou a porta e percebeu o ar intrigado no rosto de Malcolm. Ah, não é comum eu fazer isso, mas Laurel ou Del podem... Bom, deixe eu pegar sua jaqueta. Minha jaqueta? Vou pendurá-la. Claro que ia pendurar. Isso era a cara de Parker. Divertido, tirou a jaqueta e lhe entregou. Quando ela foi até uma porta e entrou por outra, a curiosidade o levou a segui-la. Closet. Não era uma palavra boa o bastante para descrever o que viu. Nenhum dos a vira ou tivera podia conter cadeiras corvilíneas, abajures e uma parede inteira de sapatos numa saleta, o que não é nada comum em closets. Um espelho iluminado ficava acima de uma espécie de escrivaninha, ou seja lá o que fosse aquilo, onde deduziu ele, ela devia se sentar para arrumar o cabelo ou se maquiar. Mas a única coisa que havia em cima do tal móvel era um vaso de flores pequeninas. Esse é o closet da família inteira? Não, é só meu, disse ela, virando-se e fazendo o cabelo balançar com esse movimento. Eu gosto de roupas. E assim como acontecera com a palavra closet, Malcolm achou que gostar não era o termo ideal para expressar a relação de Parker Brown tinha com as roupas. Elas estão todas separadas por cores. Fascinado, fui passando um dedo pela seção de blusas brancas. E até, sei lá como dizer isso, em ordem gradativa, como numa paleta de cores. Funciona melhor assim. Suas ferramentas não ficam arrumadas? Achei que ficassem. Tem um telefone aqui? É um interfone, corrigiu ela, pegando o celular da bolsa, que tinha posto em cima de uma bancada cheia de gavetas. Vai telefonar? Perguntou ele. Vou colocar para carregar, disse Parker, passando por ele e voltando para o quarto. Ela poderia organizar visitas àquele closet, pensou Mal, detendo-se mais um instante ali dentro. Ou dar coquetéis, fazer reuniões de trabalho. Quando saiu, ela já tinha posto o telefone e o carregador na mesinha de cabeceira, que ficava mais perto das portas da varanda, e, para o seu fascínio crescente, dobrava com todo cuidado a colcha, o cobre-leito, ou o que quer que fosse aquilo.
Encostou-se à parede e ficou só olhando. Com movimentos precisos e graciosos, pôde observar, ela alisava o tecido, dobrava e voltava a alisar. Parker Brown jamais jogaria na cama pura e simplesmente. Não era de espantar que ele nunca tivesse se encantado por ninguém como se encantara por ela. Nem de longe existia outra mulher como ela. Não costumo fazer isso, disse Parker, pondo a coberta dobrada em cima do banco que ficava ao pé da cama. Dobrar a colcha? Trazer homens aqui. Se e quando acontece. Só estou interessado em nós dois. Você está nervosa. Ela se virou para ir até a penteadeira. Os olhos de ambos se encontraram no espelho enquanto ela tirava os brincos. Você não está. Desejo você demais para ficar nervoso. Não sobra espaço aqui dentro. Ele foi se aproximando. Já terminou? Perguntou Malcolm. O quê? De ficar pensando nas coisas, tentando imaginar o que pode acontecer. Quase. Então, deixe eu ajudar. Pegando-a pelos ombros, Malcolm a puxou para si. A avidez de sua boca ajudou bastante. Quando ela ergueu os braços para enlaçar-se o pescoço, ele arrancou sua suéter com um movimento rápido, impaciente, e a jogou em cima de uma cadeira. Depois você pendura. Não penduro suéteres. Por quê? Por quê? Parker perdeu o fôlego no momento em que ele começou a passar as mãos pela camisa fina, pelo seu pescoço. Porque deforma. Adoro as suas formas, disse ele, tirando agora a camisa e atirando-a por cima do suéter. Lindo. Passou os dedos pelo bojo rendado do sutiã cor de ameixa. É o tipo de combinação de cores que apoio 100%. O riso de Parker se transformou num arfar quando as mãos dele foram descendo e seus lábios também, quando ele se ajoelhou. Malcolm. É melhor tirar esses sapatos, disse ele, abrindo o zíper das botas. Não vai querer esquecer e se deitar com eles. Está me sacaneando ou me seduzindo? Dá para fazer as duas coisas. Você não é a única polivalente nesse quarto. Assim que tirou as botas, Malcolm passou as mãos pelas pernas. Ah, são um verdadeiro santo graal. Você já viu as minhas pernas antes? Não desse jeito. Abriu o botão da calça de Parker, abaixou o zíper e foi puxando-a para baixo. Não desse jeito. Ele levantou uma perna de cada vez para tirar a calça, que ficara a seus pés, e foi subindo com as mãos, dos tornozelos até as coxas, até chegar às bordas. O telefone tocou. Malcolm ergueu a cabeça. Aqueles olhos de um verde penetrante tinham um ar animal. Desta vez, não. Parker balançou a cabeça. Não, desta vez não. Ele se levantou, com aquele movimento rápido. Tanto a visão quanto a mente de Parker ficaram turvas. A boca de Mal não apenas a beijou, mas a possuiu, enquanto aquelas mãos espalmadas percorriam todo o seu corpo, produzindo descargas elétricas sob sua pele. Toda a tensão anterior explodiu num desejo puro e primitivo. Parker foi abrindo de qualquer jeito os botões da camisa dele. As mãos também queriam carne, queriam segurá-lo, possuí-lo. Quando tocou naquela pele, naqueles músculos, naquelas reentrâncias, quando sentiu a suavidade e a aspereza, o desejo se transformou em paixão. E ela tentou se satisfazer, passando a boca pelas artérias que pulsavam quentes em seu pescoço, correndo os dentes pelo ombro de músculos rijos feito aço. Mas as garras daquele desejo só faziam se afiar cada vez mais. Ele poderia penetrá-la naquele momento, rápido e fundo. Ela queria, ouvia a própria voz pedindo por isso. Queria alimentar e saciar aquele desejo antes que ele a consumisse. Malcolm a ergueu nos braços, e não foi como se levasse para uma caverna, e ela se entregou por inteiro. Quando estava debaixo de Malcolm, ergueu o tronco, colando o corpo ao dele. Agora. Malcolm conseguiu balançar a cabeça. Assim você me mata, falou ele. Não dava para desejá-la tanto e acabar tudo antes de mal terem começado. Mas ele também ansiava por aquilo, e Parker se remexia com fúria debaixo dele, sobre ele e nele todo.
O corpo dela tão firme e tão excitante, como aquela parte macia entre uma musculatura rija. Foi fazendo-o perder o controle. Precisava ter mais daquele corpo antes de possuí-lo por inteiro. Não para saborear, pois sabia que saboreá-la o deixaria louco, mas para devorar em grandes bocados avidamente. Aqueles seios perfeitos foram finalmente possuídos pelas mãos e pela boca enquanto ela cravava as unhas em suas costas e no quadril. Aquelas pernas incríveis abertas para ele, envolvendo seu corpo, e os músculos daquelas coxas longas estremecendo quando ele fazia o que queria, tudo o que queria. E aquele rosto de uma beleza serena e clássica estava agora afogueado, feroz, com os olhos de um azul profundo e os lábios quentes e ávidos. Malcolm a fez gozar uma vez, com suas mãos ásperas e impiedosas, por ela, por si mesmo. Queria vê-la se desmanchar por ele, chegar ao clímax e desabar. Ela gritou, cravando ainda mais as unhas no seu corpo, e quando ela desabou, ele a penetrou. Parker gritou de novo. Foi um som abafado que exalava prazer. Aquele prazer selvagem e instigante. Sacudiu o corpo inteiro dela como uma tempestade. E sacudiu de novo, e mais uma vez, até que não restasse mais nada. Perdida naquela velocidade, imersa em sensações, ela devolveu na mesma moeda, com uma espécie de fúria sombria. Ele foi fundo, ela se ergueu. Seus corpos reluziam com o suor do esforço e da avidez. Viu o rosto de Malcolm acima do seu, o cabelo escuro que o moldurava, aqueles olhos animalescos pregados nos seus. Tentou falar, dizer alguma coisa, mas tudo que conseguiu foi balbuciar o seu nome. O telefone tocou, mas tudo que ela ouviu foi a pulsação frenética do próprio coração. Parker ficou deitada ali debaixo, atordoada, sem fôlego depois daquela tempestade, e também por causa do peso daquele corpo que havia caído sobre o seu como uma pedra. Eles acabaram um com o outro, pensou ela, de todas as formas possíveis. Só não chegaram a tirar sangue, parceiro certo, mas aquilo havia sido uma batalha acirrada, com um alvo determinado. Dê-me tudo o que tiver, e depois me dê mais. E concluiu que era o que explicava aquela leve sensação de choque e de plena satisfação. Gostou de imaginar que Malcolm sentiu o mesmo. Ou será que tinha simplesmente entrado em coma? Pelo menos não foi um ataque cardíaco, já que podia sentir o coração dele pulsando ao encontro de seu corpo. Quando passou a mão pelo cabelo de Malcolm, ele grunhiu. Bom, não estava em coma, mas... Você amoleceu, disse ela, e Malcolm ergueu a cabeça imediatamente. O quê? Caiu. Foi por isso que... O ar ofendido que havia no rosto de Mal fez Parker compreender. Ai, meu Deus, não nesse sentido. E ela começou a rir. O riso lutava para sair de seu peito esmagado por todo aquele peso. Ela engasgou, agitou as mãos, tentando dizer alguma coisa em meio às risadas, que não conseguia conter. Depois. Você amoleceu depois. Sou o homem, coisa que deveria ter percebido. Não, também não é nesse sentido. Parker não parava de rir. Por fim, quando Malcolm se moveu, ela conseguiu se desvencilhar e respirou fundo. Teve que se sentar e levar as mãos ao peito. Depois desse depois, você simplesmente desmoronou, disse balançando as mãos. Despencou em cima de mim. Mas não tem problema. Afinal, eu já tinha mesmo parado de respirar em algum ponto, entre o terceiro e o quarto orgasmo. Ah, desculpe, falou ele, afastando o cabelo do rosto. Você conta orgasmos? É um hobby. Desta vez foi ele que riu. Foi um prazer acrescentar alguns à sua coleção. Parker não se cobriu e Malcolm admitiu que achava que ela fosse o tipo de mulher que puxava o lençol assim que o calor do sexo começava a amainar. Mas ela estava sentada ali, corada e nua, sorrindo para ele. Você é cheia de surpresas, pernas. Eu gosto de sexo. Verdade? Jamais teria imaginado. E esqueço que gosto quando passo longos períodos sem fazer. Foi ótimo lembrar o quanto eu gosto disso. Ela estendeu o braço e passou um dedo pelas cicatrizes que ele tinha no quadril e na coxa. Deve ter doído.
São do tal acidente. Deixou algumas dessas. E aqui? Indagou Parker, acompanhando umas linhas mais finas na altura das costelas. Também. Aqui no ombro e mais umas espalhadas por aí. E essa? Ele abaixou os olhos para ver a cicatriz em forma de foice na coxa direita. Essa foi do outro acidente. Um pequeno erro de cálculo. Você não tem nenhuma. Cicatrizes? Tenho sim. Olhe, querida, vasculhei cada centímetro do seu corpo. Aqui, retrucou, passando a ponta do dedo alguns centímetros acima da linha do cabelo, no lado esquerdo. Malcolm se sentou e fez o mesmo. Não senti nada. E o mais ridículo era que aquilo lhe parecia quase uma questão de honra agora. Levei 4 pontos. Tantos assim? Ah, não venha se gabar. O que aconteceu? Estávamos na Provença e tinha chovido o dia todo. Quando saiu o sol, corri para o terraço. Tinha 7 anos. Escorreguei e bati com a cabeça na grade de ferro. Um machucado provençal. Dói tanto quanto qualquer outro. E essa aqui? Perguntou Malcolm, franzindo o senho diante do grupo quase homogêneo de linhas finas horizontais na sua omoplata esquerda, e sentiu que o corpo de Malcolm se retesava cada vez que elas tocava. Nada demais. Foi jogado em cima de um armário de metal. As portas tinham frestas para arejar. Seu tio, disse ela, deixando a mão exatamente naquele local. Foi há tanto tempo. Tem água por aqui? Ignorando a pergunta, Parker se inclinou e beijou as tais cicatrizes. Nunca gostei dele. Nem eu. E agora gosto menos ainda. Vou pegar água para você. Levantou-se e foi até o closet. Malcolm lamentou que ela tivesse de ir hobby quando voltou trazendo 2 garrafinhas. Gelada. Tem geladeira aí dentro? Uma pequena, embutida, e é bem prático e... Depois de abrir sua garrafa, prosseguiu eficiente. Não há o que discutir. Ele percebeu que os olhos de Parker tinham voltado para o celular e teve que sorrir. Ande, pegue o telefone, não tem problema. Prometo às noivas que estarei disponível 24 horas. E mesmo que não prometesse, acrescentou indo pegar o aparelho. Algumas delas iam telefonar sempre que ficassem aflitas. Um casamento pode absorver o resto do mundo, e é o que acontece para a noiva. Clara Elder, 2 ligações, disse olhando para a tela. E tratou de ouvir as mensagens de voz. Malcolm a ouviu suspirar e viu que ela fechou os olhos ao se sentar na cama. Mas notícias? Noivas estéreo antiácido e tomou. Qual é o problema? Ela brigou com a irmã madrinha por causa do vestido que escolheu para ela. A irmã odiou tal vestido. Preciso retornar essa ligação. Tudo bem, resolve essa história, ofereceu ele. É Parker. Desculpe por não ter ligado antes. Depois ficou em silêncio. Nesse meio tempo, Malcolm pôde ouvir nitidamente a voz histérica da noiva, embora não entendesse nada do que ela dizia. Uma voz esganiçada de raiva. Então, era deixar a outra pessoa despejar sua raiva e todas as coisas em ouvidos acolhedores, como de noite. Malcolm adorou o jeito como ele fez o hobby de Parker esvoaçar. É claro que está zangada, ouviu-a dizer, num tom de solidariedade. Ar fresco, sobre ânimos acolorados, pensou ele. Só você consegue entender de verdade todo o estresse causado por tantas decisões e tantos detalhes. Claro que ficou magoada, Clara. Qualquer um ficaria, mas acho que... Aham. Hã? E continuou fazendo esses sons agradáveis e apaziguadores enquanto foi fechar de novo as portas e voltou a se sentar na cama, desta vez apoiando a cabeça nos joelhos dobrados. Entendo perfeitamente, você tem toda a razão. É o seu casamento, é o seu dia. Tenho a impressão que Nathan quis ajudar. É, eu sei, mas temos que admitir, Clara, que os homens não entendem isso, não é verdade? Virou o rosto para Malcolm, sorriu e revirou os olhos. E, às vezes, se metem numa situação e depois não fazem ideia de como sair dela. Acredito mesmo que Nathan estava tentando pôr panos quentes na sua briga com Margot. Afinal, ele não estava aguentando a ideia de ver você assim tão aborrecida.
Só foi desajeitado nessa tentativa. Parker voltou a se calar, e Malcolm pôde perceber que a voz da noiva tinha baixado vários tons. Não é que os detalhes não sejam importantes para ele, só que você é mais importante. Foi estresse e raiva, Clara, de ambas as partes. Você sabe que ele a adora, e ele também sabe que você e sua irmã são ligadas. Não, disse ela, erguendo os olhos para o teto. Não acho que você estava errada. Dirigindo-se ao mal, moveu os lábios dizendo, acho sim. O que acho é que as emoções tomaram conta de todos. E Clara, sei muito bem como ficaria triste se a sua irmã não estivesse ao seu lado no dia mais importante de sua vida. Óbvio que vestido é importante. É muito importante. Acho que posso ajudá-las com isso. Por que não marcamos de nos encontrar na loja na semana que vem? Você, Margot e eu. Temos certeza que eu vou conseguir encontrar algo que deixe as duas felizes. Mais uma vez ficou só ouvindo, fazendo um ou outro tom tranquilizador e conduzindo a solução com a voz branda. Isso mesmo, por que não liga para Nathan agora? Eu sei, mas pense como ambos vão ficar felizes quando desfizerem essa briga. O vestido é importante, mas nada é mais importante que o fato de você e Nathan começarem uma vida nova juntos. Sei que vai, disse Parker rindo. Tenho certeza. Você e Margot na terça. É para isso que eu estou aqui. Boa noite. Bom trabalho. Parker deixou o ar sair com força dos pulmões. Ela quer que a irmã use verde chá, cor que ela detesta, diz que fica abatida. E como conheço Margot, sei que é verdade. Que diabos é verde chá? É mais ou menos uma cor de aipo. Uma boa irmã não deveria querer que a sua madrinha parecesse abatida, mas uma boa madrinha enfia o rabo entre as pernas e usa o que a noiva escolher. São regras básicas do casamento. Resultado: a maior briga, que continuou por telefone, envolvendo a mãe delas, que muito sabiamente ficou de boca fechada. Aí, o pobre do noivo resolveu acalmar os ânimos e diz à noiva furiosa que aquilo não tem tanta importância, que a madrinha pode escolher outro vestido. O importante somos nós, querida. A essa altura, a noiva explode e por aí vai. Quer dizer que o problema todo é o aipo? Parker riu. A aipo foi só o pivô. O problema é, na verdade, controle, poder, estresse e dinâmica familiar. Você conseguiu convencê-la a tentar outro vestido e a ligar para o sujeito sem dizer, em momento algum, que ela era uma imbecil. É a minha função. Além do mais, ela não é exatamente imbecil, só ficou obcecada por detalhes que deveria deixar por minha conta. E é por causa desses detalhes que você guarda antiácido na mesinha de cabeceira? Eles ajudam quando noivas furiosas ligam chorando no meio da noite. E pondo o cabelo para trás, acrescentou: tenho que acordar cedo amanhã. Quer que eu vá embora? Não, mas se ficar, precisa saber que tenho que acordar bem cedo. É ótimo, porque eu também. Malcolm pôs a água no chão e esticou o braço para jogar o cabelo de Parker de novo sobre os ombros. Por que não tentamos um segundo round um pouco mais delicado? Por que não? Replicou ela, passando os braços pelo seu pescoço. Malcolm abriu um dos olhos quando ouviu um bip. Ainda estava escuro. Sentiu Parker se esgueirar ao seu lado e se virar para desligar o despertador. Devia ter perguntado o que significa cedo, murmurou. O dia está cheio hoje e começar a trabalhar. Ser pior. Nada seria mal, não seria mal malhar um pouco. Da próxima vez trago roupa para isso. Tem aqui se quiser usar a sala de ginástica. Não acho que suas roupas caibam em mim. Parker acendeu a luz no nível mais fraco, levantou-se e, com um Hobbes voaçando ao seu redor, dirigiu-se à porta. Só um minuto. Passando esse minuto, em que ele chegou a pensar em mais meia hora de sono, ela voltou trazendo uma camiseta cinza, um short de ginástica e meias. Isso é do Del? Não, sempre tenho várias coisas guardadas para hóspedes. Tem roupa é um hábito bem útil, a menos que essa história de malhar tenha sido só da boca para fora. Que tal me dar mais 5 minutos?
Parker levou pouco mais que isso para vestir uma regata vermelha, muito sexy, uma calça que batia pouco abaixo do joelho. Fez um rabo de cavalo, prendeu o celular no cós da calça. Quantas vezes por semana você malha esse corpinho, pernas? 7. Na minha opinião, está valendo a pena, disse ele, dando-lhe uma palmadinha no bumbum que a fez pestanejar. Em homenagem ao tio Henry. Rindo, Parker o levou até a sala de ginástica. Malcolm parou na porta. Já vira os equipamentos que eles tinham na casa de praia nos Hamptons, mas, comparado a isso, aquilo lá não era nada. 2 esteiras, um elíptico, uma bicicleta reclinada, um aparelho para musculação, vários pesos, um supino. Isso sem contar a imensa TV de tela plana e a geladeira com porta de vidro, contendo garrafas de água e de suco. Observou que havia também toalhas, todas elas muito bem dobradas, lenços umedecidos com álcool, uma à vista e tanto. Prático, disse Mal, e eficiente. Há anos que Laurel e eu usamos essa sala regularmente. Já Emma e Mac aparecem de vez em quando, mas de uns tempos para cá o lugar tem sido mais concorrido. Acho que vamos acrescentar mais um elíptico e uma bicicleta, talvez até um aparelho remador. Então, prosseguiu ela pegando uma toalha. Fico em dia com o noticiário, enquanto que corro uns 3 quilômetros. Mas, se quiser ouvir música, tem uns iPods ali. Não duvido. Vou correr com os fones. Era um mundo diferente, pensou Malcolm, a subir numa esteira. Não dava nem para comparar com o que tinha em casa. Tudo muito elegante e claro, mas muitíssimo eficaz. E ele adorava eficiência. Além do mais, era moleza correr assim com Parker ao seu lado. Correu uns bons 5 quilômetros antes de ir para os pesos. Ela estava usando o aparelho de musculação e os dois ficaram ali suando num silêncio cúmplice. Depois, Malcolm foi até a geladeira para pegar água e Parker desenrolou um colchonete. Começou então a fazer alguma coisa como yoga e parecia flutuar de uma postura complicadíssima para outra. Algum dia precisa me mostrar como se faz isso. Ela se ergueu de uma posição em que seu corpo estava praticamente dobrado ao meio e passou para algo que parecia um agachamento longo e fluido. Tenho um DVD para principiantes que é muito instrutivo. Ótimo, mas acho que vou querer que você me instrua. Como você é linda, Parker. Vou tomar uma chuveirada, ok? Claro. Daqui a uns 15 minutos também vou. Não se apresse. Ele saiu da sala com a mente tomada pela imagem de Parker e avistou Del, que vinha malhar usando um moletom. Del parou. Ficou imóvel de um jeito quase cômico. Lá vamos nós, pensou Mal. Mas seguiu em frente e disse apenas, e aí? E aí? Exclamou Del de olhos arregalados. É só o que tem a dizer. Bela sala de ginástica. Dormi com a sua irmã e pode partir para cima de mim, como fez com Jack por causa de Emma, mas isso não vai mudar nada. Nem vai me impedir de dormir com ela de novo. Puta que pariu, Mal. Eu lhe contei o que estava acontecendo e não a forcei a nada. E olhe que essa parte não foi fácil. Ela é a mulher mais incrível que já conheci, e isso sob qualquer aspecto. Se não estiver gostando dessa história, Del, vou lamentar muito, mas mesmo assim, repito, não vai mudar nada. Só me diga quais são as suas intenções, porra! Meu Deus! Exclamou Mal, passando a mão pela cabeça. Está falando sério? Minhas intenções são estar com ela o máximo de tempo que puder, na cama ou fora dela. Ela é linda, inteligente e divertida, mesmo quando não tenta ser. E que diabos, ela me fisgou. Del levou alguns instantes andando de um lado para o outro. Se você aprontar, se deixar Parker infeliz, não vou lhe dar só um soco. Se eu ferrar com essa história, não vai precisar me dar só um soco. Parker já terá me derrubado. Deixou o amigo resmungando e seguiu seu caminho para o chuveiro. Estava acabando de se vestir quando Parker entrou. Será que devo pedir desculpas por meu irmão? Não. Se eu tivesse uma irmã, talvez esmurrasse primeiro e só fosse fazer perguntas depois. Está tudo bem.
A nossa relação é mais complicada que a da maioria dos irmãos. Quando os nossos pais morreram, ele, Del, se sentiu responsável por mim, por todas nós, mas principalmente por mim. Eu entendo, Parker, e não posso culpá-lo. Além do mais, ele é assim mesmo, e é desse jeito que é meu amigo. Ele lhe passou um sermão? Desta vez ele sorriu. Do jeito dele. E fiz o mesmo do meu jeito, está tudo certo. Ele também é seu amigo, Malcolm. Verdade. Então acho que devemos esclarecer essa história aqui e agora, antes que a gente vá mais adiante, seja lá onde for. Não ligo a mínima para o dinheiro. Os olhos de Parker ficaram gélidos. Ninguém era capaz de demonstrar tanto desprezo quanto Parker Brown. Nunca achei que ligasse, nem Del. Esse assunto vai acabar surgindo, portanto acho melhor encará-lo de uma vez por todas. Vocês têm um lugar incrível, e não estou só me referindo à casa. O seu lugar no mundo, Parker. Respeito. Respeito o tempo, o esforço, as decisões inteligentes que valem esse espaço à sua família. Mas também conquistei o meu e gosto dele. Cuido de mim e de minha mãe porque é aquele lugar a que eu pertenço. Não vejo dinheiro, status, pedigree ou seja lá o que for quando olho para você. Só vejo você e precisa saber disso. Como na noite anterior, ela abriu as portas da varanda e deixou que o ar entrasse. Virou-se para ele. Acha que estou me divertindo com você por ser rica? Malcolm a fitou por um instante. Não parecia apenas zangada, mas também um pouco magoada, como acontecera com relação a Adele. Lamentava isso, mas nada mudaria. Não, você está muito acima disso. É algo que vejo muito claramente. Só queria garantir que tivéssemos essa clareza de ambos os lados. E parece que temos. Você ficou meio brava, disse ele aproximando-se, mas sei que vai passar. Quer ver um filme hoje? Estão passando umas coisas do Hitchcock. Acho que é difamação. Não sei se... Bom, eu ligo mais tarde para saber em que pé estamos. Você está convidado para tomar café da manhã na cozinha, disse Parker, com o tom mais civilizado do mundo. Parece ótimo, mas eu tenho que ir. Mal a agarrou, simplesmente a agarrou, e lhe deu motivos para lembrar do que havia entre eles. Vejo você mais tarde, acrescentou, dirigindo-se para a porta. Olhou para trás e a viu parada diante da porta aberta, com o céu e as árvores às suas costas. Pare com os antiácidos, pernas.